Abrir de novo a sua Bíblia lá no Salmo 32. A gente vai ler o verso 1 e o 2. Depois, se vocês me permitem, eu vou lá em 1 Coríntios, tá bom? Mas fiquem tranquilos aí. Na minha versão diz assim, ó, Salmo 32: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, muito obrigado por estar aqui na tua casa, por mais uma vez rever os meus irmãos aqui de Vila Carolina. É um prazer estar aqui com eles, mas é uma responsabilidade muito grande, Deus, fazer isso aqui hoje. Então eu te peço graça e a iluminação do teu Espírito Santo, meu Pai, que Ele me ajude a fazer isso aqui, porque sem Ele eu não consigo, Deus. Peço graça, peço misericórdia vinda dos céus na vida dos meus irmãos e da minha, para a gente falar do teu Evangelho, meu Pai, no nome de Jesus. Oramos por ti, Jesus Cristo, na direção do teu Espírito Santo, para a tua glória, Pai. Amém. Graças a Deus. Vocês podem se assentar, ficar à vontade. Bom, já é 11h15. Então eu vou prometer para vocês que eu vou tentar manter o tempo aqui, tá bom? Que hora termina o culto aqui? Meio-dia? Eita, Deus de misericórdia. Então, amém. Olha, eu queria de novo falar da minha alegria de estar aqui com vocês, né? Daqui uns dias vão falar de mim assim, igual falam da irmã, da diaconisa Esther, né? Irmã é de casa aí e tal. Não vou nem falar mais de visita, né? Olha, irmãos, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Eu vim de moto porque o carro que tinha de gasolina a mulher usou ontem para ir trabalhar. E segunda, Deus proverá, né, irmãos? A gente vê aí, né? Então eu vim de moto, por isso que eles não vieram junto, né? Porque ou eu vinha de moto e eles de jegue, ou então eu vim de moto, né? Porque não tem jegue, né? Não tem cavalo. Aliás, eu tava vindo na estradinha pra pegar em Anguera, assim, tinha um cavaleiro lá. Eu falei assim, ó, aí o rapaz, ó, grama, né, mato, tá tudo certo, né, irmão? Não tem combustível, não é nem polui, né? Olha que fácil. Mas muito bem, tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E hoje eu vi o tema direitinho, assim, porque no boletim que chega pra gente lá no distrito, vem esse boletim em versão mobile, e não tinha nada daquilo ali de Jesus restaurador, tentação, não sei o que. Então, irmão, eu fui por aquilo ali, ó, o caminho para a restauração. Amém? Eu usei o Salmo 32 como base, tá? Mas no final todas as coisas convergem para onde, gente? Para Cristo, né? Não tem jeito, não tem jeito. E eu sou danado com o tema. Se você passar um tema, eu já falei isso aqui, eu vou dar um jeito de colocar Jesus no meio da mensagem. Não tem jeito, porque tudo converge para Ele, não é? E eu fiz questão de ler Coríntios porque justamente por isso. Porque tem que ter Jesus, né, gente? Se não tiver Jesus, não tem restauração. E a diaconisa Sebastiana não está aqui hoje. É Sebastiana, né? O nome dela, né? Não está aqui hoje. Eu preciso testemunhar de uma coisa que aconteceu na última vez que eu estive aqui. Foi em março, né? A gente fez uma oração e no final também me ajoelhei para ela orar por mim, né? E eu tinha uma questão realmente muito preocupante. E eu não falei nada para ela. Aliás, eu não falei nada disso para ninguém, exceto para minha irmã, eu acho, a mais velha. E aí eu ajoelhei e pedi para ela orar por mim. Irmão, foi um bálsamo. Eu queria que ela estivesse aqui hoje, que eu ia dizer isso pra ela, assim, mas foi um bálsamo. Mas dizer isso pra ela pra glória de Deus, amém? Porque é Deus quem usa, né? Foi um bálsamo, irmãos. Eu não posso contar o que é, mas ela disse assim, necessariamente o seguinte, assim, ó, por que você tá tão preocupado? Essa questão tá resolvida. Semente que Deus não plantou não prosperará. Irmãos, na hora eu entendi, acabou. E não prosperou mesmo, acabou. A questão foi resolvida, acabou. Então eu precisava testemunhar desse acontecimento comigo, né? Que toda vez que eu venho aqui, irmãos, eu venho para ministrar, mas eu saio ministrar, vocês não têm dúvida disso. Eu estava ali, primeiro hino, mais perto quero estar. A mente já foi lá na mamãe, cantando. Uma vez,
foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso. Depois eu vi mais pessoas. Eu estava um dia no culto lá em Perus, e aí começaram a cantar esse hino do brado, né? E minha mãe começou a cantar em línguas, e eu nunca tinha visto isso. É lindo, eu nunca tinha visto. Na hora, qual foi o primeiro que eu vi ela cantar? Mais perto. Irmãos, quando eu estava ali sentadinho ali, até olhei para Elisama, ela me olhou assim. Eu segurei para não chorar agora, não tem jeito, chorei. Então eu já saí pronto, já fui lá, já lembrei daquelas coisas. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E pronto, já saí ministrado também aqui, graças a Deus. E é uma benção, mas vamos lá, né? Toda vez que me passa um tema assim, então a primeira coisa que eu pelo menos como um pretenso pregador, porque eu acho que eu não cheguei lá ainda, o tema para o culto, né, proposto para o culto: incentivar a igreja a caminhar na trilha da restauração, o caminho para a restauração. Aí o primeiro exercício que eu fiz foi pegar esse tema, e eu sempre faço isso, e trazer esse tema como uma aplicação para a minha vida. Eu pego o tema e venho para mim. Claro, o exercício é feito na Bíblia todo, né? Mas eu pego o tema e venho para mim. Aí eu fico pensando o seguinte: qual é o propósito? Quem pensou nesse tema, o que ele esperava? Né? Ou as pessoas que pensaram, o que ele pensava, o que ele pretendia com esse tema? Com um tema para o mês inteiro, ou para um trimestre? O que veio à mente, né? O que o Espírito Santo falou ali na mente? E depois, essa é uma pergunta. Depois a outra pergunta que eu faço é: quais os impactos desse tema para a minha vida e para a vida daqueles que vão ouvir? E aí, depois de refletir sobre o texto, né, aí a gente pega comentarista, lê comentarista e vê vídeo de comentarista, e pega a escritura e lê em uma versão, lê em outra, para você se debruçar no texto mesmo, né? E aí, para deixar que a escritura fale ao coração mesmo, para ver qual é o dano que essa escritura vai causar. Porque, irmão, não tem jeito, ela causa dano. A Bíblia diz que ela é a única apta para discernir o âmago. Ela é espada afiada, e ela causa dano mesmo. Quando você se depara, você pega um tema, se depara e coloca a tua vida diferente daquele tema, diferente daquilo que a escritura diz, não tem jeito, ele vai causar algum dano. Mas entenda bem o que eu estou falando, não é um dano no sentido pejorativo da coisa, entende? Ela vai causar um efeito, irmã. Isso, ela vai causar um efeito, entendeu? Porque no pecador a Bíblia causa dano mesmo. É para regenerar, é para doer mesmo. Tem que doer, porque senão não é a escritura, e ela não é verdade, e a gente sabe que ela é verdade, amém? Então ela causa dano mesmo na vida do pecador. Não tem jeito, você tem que se deparar com isso. E especificamente sobre o Salmo 32, eu fiquei fazendo esse exercício algumas vezes, até hoje eu parei de fazer isso aqui às 2 da manhã. E aí parece que o texto, esse Salmo 32, parece que ele começa do fim para o começo. Exatamente por isso que eu começo esse sermão ali pelo verso 4. Na minha versão diz assim, no verso 4, ó: dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força se evaporou como água no calor de verão. O salmista, ele está terrivelmente aflito e atingido pelo resultado do pecado. A consciência dele pesa, e a consciência pesa e acusa. Não acusa? Quando tu tá devendo, tu não fica assim, tô devendo, né? Só que tem hora que assim, é uma acusação leve, né? Do jeito como ele fala aqui, parece que a angústia era terrível. Terrível. Irmãozinho, eu não sei, porque da outra vez parece que eu vim falar aqui de Salmo também, não foi? Em março, não era Salmo também, né? Não era avivamento para salvação, não era? Pois é, e você vê que o pano de fundo aqui é pecado, né? O sofrimento dele é tão grande que o corpo sente o peso, ele diz aqui. E a angústia, ela é ininterrupta, ou seja, dia e noite, noite e dia, parece que não cessa, parece que não passa. Tudo isso causa uma degradação tamanha que ele chega a declarar no verso 4, lá na parte B: minha força se evaporou como água no calor do verão. Pensa, irmãos, eu tive em Madrid o ano passado, fazia 50 graus, irmão. Pensa num calor, 50 graus. Você tem que andar com água e tomar água sem sede, porque senão tu não aguenta o dia. Chega no final do dia, você está morto. 50 graus. Eu fico pensando, quando eu li esse texto, eu fico pensando, cara, pensa que a força dele se esvaiu, você evaporou como água no calor.
Você pega um pouquinho de água naquele calorão. Acho que lá em Maria dava para fazer isso, assim, colocar água no chão rapidinho, ela evaporava. Pensa que a força dele foi assim. Em algumas traduções que eu li, esse mesmo trecho diz assim, ó, meu vigor se tornou em sequidão de estio, que foi o que a gente leu aqui, né? Pensa bem como é que estava o coração do salmista. Pensa bem na situação que estava o coração dele, para chegar ao ponto de dizer que a força dele foi. E eu insisto nessa tese porque o verso 3 traz uma ideia de que ele já havia percebido o motivo de tanto sofrimento e angústia. Porém, ele não se rendia e insistia em se enganar. Olha o verso 3, ó. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado. Vejam que ele declara assim, enquanto me recusei. Quer dizer, sabe que pecou, sabe que tem um problema, mas insiste, não é... Aqui não deixa assim claro se ele permaneceu no erro. Não, mas a insistência dele é em não reconhecer. E pior, em não se reaproximar e não pedir perdão. E não confessar. É sobre esse pano de fundo, então, que eu pretendo deixar uma pergunta inicial pra gente aqui, ó. Porque eu fiquei me fazendo essa pergunta aqui. O que nos atrapalha no caminho da restauração? Baseado no que já lemos na introdução, a gente pode concluir acerca do resultado do pecado. Mas o objetivo aqui é tentar responder essa pergunta inicial. A gente não vai para o resultado agora. A gente quer responder essa pergunta. O que nos atrapalha no caminho da restauração? Pois bem, vamos no texto. No verso 5, na parte B, a minha versão diz assim, ó, confessarei a ti a minha rebeldia. Tem alguém com uma versão diferente? No verso 5. Né? Transgressões. Aqui na minha versão diz rebeldia. Muito bem, então tomando por base a palavra rebeldia, não adianta pensar em restauração tendo um coração rebelde. Pode esquecer, gente, não tem restauração. Sobre isso, o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 5, diz assim: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos. Rebeldia parece que não cabe na mesma frase de mandamento. Se tu está em rebeldia, o mandamento já deixou para trás. Já deixou para trás. E não adianta querer agradar a Deus, cara, sem seguir aquilo que ele diz. Eu não vou nem citar aquele outro versículo que diz que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria, né? Seria até muito forte aqui, para o contexto que a gente pretende aqui. O fato é que a rebeldia atrapalha qualquer plano de restauração do ponto de vista do homem, porque ela nos afasta completamente da mente reta e do coração puro, e ela provoca em nós um sentimento de autossuficiência antropocêntrico. Sobre isso nós já conhecemos um exemplo bem clássico. Lembra do primeiro casal? Nós somos só autossuficientes agora, não precisamos mais. Quando a gente declara independência, a gente está jogado à própria sorte. E a gente não pode se enganar. Quanto mais rebelde a gente for, mais afastado a gente está, mais longe a gente está daquilo que Deus pretende para a nossa vida, mais longe a gente está dos planos de Deus. E a gente sabe que os planos deles são melhores que os nossos. Então, se a gente está longe dos deles, a gente está muito próximo do nosso. E o nosso é falho. Não adianta, o nosso plano é falho. Declarar a independência, gente, é muito bonito para a história. O Brasil lá, né, declarou a independência, amém. É muito bonita a nação, né, não é mais colônia. É muito bonito. Mas nós, como nação santa, como povo escolhido para ser santo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, vocês foram escolhidos para ser meu povo santo. A gente declarar a independência, cara, está fadado ao fracasso. Um crente em Jesus, um salvo, só se pretende salvo enquanto ele declara a sua total dependência de Deus. Total. Esses dias eu fiquei feliz, cara. Um amigo meu, amigão meu, parceiro meu, ficou desempregado. E ele... Cara, o cara tem formação acadêmica. O menino estuda, meu. Pensa no menino que gosta de estudar, é esse menino. Gosta de estudar e acaba uma faculdade, começa outra. Começou outra sem terminar outra. E o menino é... Meu, o currículo do menino é bom. Aí ele passou numa outra situação, 1 ano, acho que desempregado.
comportamento dele mudou assim. Dessa vez ele passou 2 meses. É certo que foi Deus que abençoou ele lá atrás e abençoou ele agora. Mas quando ele veio me contar a bênção, ele declarou que ele sabia que Deus que tinha abençoado ele. Que a formação acadêmica não era só aquilo que era importante. Ele entendeu perfeitamente que tinha sido Deus que tinha aberto a porta para ele. Tinha sido Deus. Irmãos, ele me contou que a entrevistadora chegou a ligar para ele e disse assim, ó, você vai fazer uma entrevista amanhã com o chefão, o CEO da empresa. Então faz o seguinte, ó, para você passar com ele, você não faz isso na entrevista que você fez com a gente. Irmão, você já viu isso alguma vez na vida de vocês? Eu nunca tinha visto. Alguém ligar para o candidato e dizer assim, ó, para você passar você faz isso, isso e isso. É como ir para um vestibular e ter o gabarito. É ou não é? Só não é assim porque seria errado, né? A gente ir para um vestibular com gabarito, não é? Mas pensa num plano que Deus tinha para abençoar esse menino. Dependência de Deus, cara. Dependência de Deus, total dependência de Deus. E pra gente caminhar aqui, o segundo ponto assim que brotou no texto para mim, tá ali no verso 3 na parte A, que diz assim, ó, enquanto me recusei a confessar o meu pecado. Parece que a rebeldia que afastou tanto ele da mente de Deus, que a visão que ele tinha de si mesmo ficou deturpada, a tal ponto de ele achar que nem era necessário confessar o pecado. Quem sabe assim a noção de si mesmo ficou tão corrompida a ponto de ele achar que ele não devia pedir perdão. Afinal de contas é Davi, o rei. Quem sabe se ele tivesse lido o livro de Provérbios em sua época, teria lido o capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando maus e bons. Quem sabe também, se ele pudesse seguir no próprio livro de Provérbios, teria encontrado no capítulo 28, versículo 3, um grande princípio de restauração. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Tem que tirar esse caminho, não adianta. A gente volta e meia fica cultivando uns pecadinhos assim, né? Umas coisinhas que a gente sente, assim, uns negocinhos que a gente pensa, não tem? Assim, umas vontadezinhas meio estranhas. Verdade, não se escandaliza não, irmão. Fica cultivando. Parece. Outro dia eu vi um meme assim, né? Pecado não é. Como é que é? Não é bicho de estimação que você fica alimentando com a carne, um negócio assim. Parece que você fica ali com o bichinho de estimação ali. Todo dia dá uma raçãozinha pra ele assim. Ali joga um pouquinho de ração, dá aguinha. Ô, pecadinho bonitinho, né? Coisa ali. Larga esse troço, meu. Larga esse negócio aí, cara. Larga e deixa. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. O problema é que a gente fica ali negociando com ele. Fica negociando, dá uma piscadinha. De vez em quando você passa, dá uma piscadinha pra ele. Entendeu? Não. Tem que deixar. Se você não deixa, você vai estar cultivando, cara. Não tem jeito. Você quer produzir frutos do Espírito, você cultiva quem? O Espírito. Você dá fruto do Espírito. Agora, se você quiser produzir frutos da carne, cultiva o pecado. Pronto. E lembra lá em Deuteronômio? 2 propostas te faço: vida ou morte, qual que você escolhe? Mesma coisa, gente. Quer produzir, quer ter vida e abundância, produza frutos do Espírito. Ou então vai para a concorrência, que diz o pastor Cláudio Duarte. Agora aqui entre nós, irmãos, a prática da confissão é algo simples, de verdade. De verdade, seja sincero consigo mesmo. É fácil. O salmista escreve que ele se recusava a confessar. Parece-me que havia uma insistência, não na prática, mas na tentativa de ocultar o pecado. Talvez pela pressão da sociedade, ou da comunidade à nossa volta, daqueles a quem a gente tem contato, daqueles que nos cercam, daquela coisa de ficar encanado sobre o que vão pensar, sobre o nosso instinto mais primário, que é ocultar. Lembra de novo? Vamos lembrar de novo de Adão e Eva? Deus chega no jardim e pergunta para ele: Adão, onde estás? Aliás, parece brincadeira Deus perguntar para Adão onde ele estava, né? O Deus onisciente, onipresente, perguntando onde é que estava. Você acha que ele não sabia onde é que estava Adão, né? Mas aí Adão se escondeu. É claro que Deus sabia do pecado de Adão, tal como sabia do pecado de Davi, e sabe de todos nós. A questão é exatamente essa, gente. Ele sabe. Ele sabe. E em sua natureza misericordiosa, ele simplesmente poderia declarar o perdão, não podia? Muito bem. A gente não está falando aqui do pecado que Deus resolveu na cruz, através de Jesus Cristo. Não
está falando desse pecado lá. Esse de fato, cara, está resolvida a questão do pecado institucional, aquele que por meio de Adão e Eva entrou. Esse está resolvido na cruz. Estou falando do pecado do dia a dia, porque a gente não é glorificado ainda. Ou ninguém peca aqui. Ninguém peca. Vamos fazer um teste agora, hein? Fazer um teste agora. Fazer igual lá na votação lá do levanta o crachá azul lá, lembra? Que eu tomei 17 votos só, ficou uma benção. Ó, vamos fazer um teste então. Quem pode dizer que nunca pecou, permanece com a mão abaixada? É pra mexer, gente. Né, não pode quietar, né, irmã? Senão dá frio, né, irmã? Então tem que movimentar, né, irmã? Pronto. Se alguém disser que nunca pecou, tá? E mentira é o quê? E quem é o pai dela? Pronto, concorrência. Gente, tem que confessar. Tiago 5, ali pelo versículo 16, eu salvo engano, ele recomenda que a gente confesse os nossos pecados uns para os outros. Cara, agora pensa você chegar aqui na igreja, ou chega aqui no Edson, vamos ali em cima ali, preciso te contar uns negocinhos. Quando o Edson descer, rapaz do céu, o tom, mas tinha que ser assim? Aqui tinha que ser assim um lugar de escândalo. Vamos entrar no mérito da questão. Não, nem tanto assim, né? Ó, quando alguém é disciplinado, de verdade, a igreja fala assim, é ou não é? Não é assim que a gente se comporta? Não é? Porque qual que é a impressão que a gente tem da pessoa? Naquilo, jamais. Não, mentira, não me conta isso. Não é assim que a gente, de verdade, não é assim que a gente reage? Não acredito. Não. Agora pensa uma coisa. Vamos dizer que sou eu, né? Se eu tivesse a oportunidade de antes de ir lá e fazer a caca, para falar bonitinho, né? Antes de fazer a caca, se eu tivesse a oportunidade de chegar nos Zenilson e falar assim, pastor Zenilson, cara, me ajuda que tá difícil a coisa. Tô com umas vontades estranhas, com uns negócios meio esquisitos, tô sentindo aqui. Se ele não se escandalizar, e se ele me ajudar em oração, se ele me aconselhar, me discipular, a chance de dar errado é menor, não é? Aí a chance de escandalizar depois é bem menor, não é? E por que a gente não faz? Porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de confessar as vontades esquisitas que a gente tem, gente. Tem vergonha. Ó, não se escandaliza não. Eu soube de uma menina que pensa seriamente em se matar. Verdade, agora é sério. Ficou séria a conversa agora. Não dá risada não, tá? É séria a conversa agora. Ela pensa seriamente em se matar. E vocês conhecem ela. Porque a vida ficou tão difícil, mas graças a Deus que um menino conversando com ela, porque eu vi uns negócios estranhos no estado de WhatsApp. Aliás, gente, ó, recomendo vocês olharem. Eu não gosto muito de WhatsApp. Quem me conhece mais perto sabe disso, que eu não gosto muito. Grupo, então, eu tenho horror a grupo de WhatsApp. De verdade. Mas aí eu fico olhando os status lá, né? E aí eu olhei o status dela e mandei uma mensagenzinha pra ela. E ela não respondeu. Aí um menino que tá na negociação ali, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Na negociação, ele é meu amigo também, né? É um menininho que eu cuido lá. Daí eu digo, rapaz, eu vi o status dela lá, você não quer dar assim uma sabiada e tal? Com ela ele se abriu. Com ele ela se abriu. Aí passou tudo que tá sentindo, tudo que tá passando. Aí eu, opa, já tem uma abertura pra falar. Mas ela disse que ela tem vergonha. Ela disse assim, pô, eu perguntei pra ela o que ela tava passando, né? E ela disse assim pra esse amigo nosso em comum, mas cara, quem que vai interessar pela minha vida? Ó, pensa, irmão, tem 17 anos. Quem que vai se interessar pela minha vida? Eu não sou nada. Irmão, é séria a coisa. A gente mudou um pouquinho aqui o foco, né? Tá falando de pecado, mas é só pra entender que tem umas coisas que a gente sente, tem umas coisas que a gente passa, que a gente não tem coragem de falar pra ninguém. Não tem coragem de falar pra ninguém. Tem coisa que a gente sente que a gente não pode, não tem coragem de falar nem pra esposa, nem pro amigo mais perto, mais chegado que o irmão. E a gente deveria ter alguém assim pra poder se abrir. Porque se a gente faz esse processo, a chance de dar errado lá na frente é muito menor. Por isso que Tiago recomenda: confesse os seus pecados uns para os outros e orem, porque aí ele fala, a oração do justo pode muito em seus. E a gente fala desses textos só para falar de bênção, né? Só para falar de alcançar ali uma graça, uma porta de emprego, porque a gente ora pelo doente, ele cura, ele sara. É bem verdade que a oração pode fazer esse efeito mesmo, porque Deus é o abençoador, e não a oração. Não é a oração do justo, é o Deus abençoador que ouve a oração do justo. Amém?
Mas esse trecho de Tiago está recomendando o seguinte: contem para vocês uns aos outros. Não precisa chegar também a contar aqui no púlpito da igreja, mas tem alguém perto com quem você fala assim, para ele eu vou contar, e não vai escandalizar. Ele vai me olhar com amor de irmão. Ele vai olhar para mim como Cristo olhou para aquela mulher adúltera. Paulo não recomenda que a gente tem que ser imitador dele como ele foi de Cristo? Então quando a gente chega com uma questão, a gente tem que olhar para o irmão com o quê? Com amor, com olhar de misericórdia, porque isso vai evitar muita coisa lá na frente. O terceiro ponto, gente, pode caminhar aqui, no verso 9, diz assim, ó, na minha tradução: não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Em outra versão, o mesmo versículo diz assim: não sejais como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. A falta de sabedoria ou de entendimento nos deixa tão vulneráveis a ponto de o pecado nos dominar. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. Quanto mais a gente se aprofunda no pecado, mais nos afastamos de Deus. O pecado é, sim, motivo de separação entre Deus e o homem. De novo eu preciso citar aqui que a aproximação que era necessária entre Deus e o homem, Cristo refez. Amém? Ele é a nova aliança, ele resolveu essa questão. Hoje a gente pode ir até Deus e confessar os pecados. A gente pode ir até Ele e confessar os pecados. A gente pode ir até Ele e alcançar o trono da graça. Houve, essa ponte de novo entre Deus e o homem. Eu estou dizendo do pecado do dia a dia, de novo eu insisto nisso, do pecado do dia a dia, que a gente tem que ir se livrando, porque a gente foi chamado, e eu vou voltar de novo lá no 1 Coríntios 1 até o 10 mais ou menos ali, que a questão, que a gente fica muito falando de chamado, porque qual é o seu chamado, qual é o meu chamado? O principal chamado que Deus tem para nós é sermos o seu povo santo. Pode ler lá, o principal chamado é esse, porque o ser santo é esse o principal chamado, o fazer depois é consequência. Ele chama o povo para ser santo, e depois, se você discorrer o texto, ele vai falar que a igreja ali de Corinto foram capacitados com muitos dons, e separou em uns para apóstolo, outro para presbítero, e assim vai. A capacitação vem depois. Ele chama para ser santo, depois ele capacita, depois ele instrui, depois ele tem um chamado específico para cada um, mas o chamado principal é ser santo. Depois que a gente identifica o que nos atrapalha no caminho da restauração, a gente pode responder a pergunta inicial. Porém, como o objetivo é trilhar pelo caminho da restauração, eu vou procurar aqui mais uma pergunta então: como voltar para Ele? Se é que a gente pensa que a gente está distante do caminho da restauração. De novo, eu fico pensando em quem pensou no tema, né? Então, baseado no tema, eu fico pensando, cara, que perguntas a gente precisa responder? Será que eu estou longe? Primeira coisa, será que eu estou longe do caminho da restauração? Se eu estou, o que eu preciso fazer para voltar? Que coisa eu preciso tirar do meu caminho, para até chegar no caminho da restauração? Então, para responder essa segunda pergunta, como voltar para o caminho da restauração, o verso 5, na minha tradução diz assim, finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Finalmente é o destaque. Essa palavra nos dá a ideia de que, depois de muito insistir numa vida distorcida de si mesmo, uma visão distorcida de si mesmo, o salmista cai em si. Parece com a história do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Uma hora ele caiu em si, disse: opa, na casa do meu pai eu podia ser pelo menos lá um empregado, mas eu tinha comida ali, né? Vou voltar para lá, vou pedir para ele pelo menos para eu ser um empregado dele lá, para poder pelo menos comer. Ele cai em si e ele trilha o caminho de volta para a casa do pai. A agonia era muita. Chega de sofrer, chega de sentir que não tem mais jeito, chega de pensar que está tudo acabado, chega. Parece que Davi está falando assim, eu quero me abrir com você, Senhor. Eu quero te contar tudo, eu quero falar tudo, eu não quero esconder mais nada. Aqui é um princípio que não cabe só na questão da confissão, mas para todo e qualquer contexto quando o assunto é falar com Deus. A Bíblia diz que Ele é o único que sonda mentes e corações.
é verdade. A Bíblia também diz que para Ele todas as coisas estão nuas e patentes. Então, meu irmão, sem discurso pronto nessa hora de falar com Deus, sem fala decorada, com Ele na sinceridade pura, entende? No verso 6, na minha tradução diz assim: portanto, todos que foram fiéis, orem a Ti enquanto há tempo. Novamente o princípio é a oração, a busca, o clamor, a súplica. Tem gente que pode até pensar que não precisa nada disso, mas se quer trilhar a restauração, irmão, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da família, não tem jeito. Primeiro é se reconhecer como pecador, e a segunda é buscar na fonte, oração. No verso 7 diz assim: pois é o meu esconderijo, reconhecer que só em Deus há cuidado. O verso 6 termina falando assim, de muitas águas, inundação, da ideia aqui das tentações. Quando você se volta para Deus, quando você chega a Ele com o coração sincero, admitindo que é pecador, Ele pode pegar debaixo das asas dele, te livrar das tentações, ou te ajudar a passar por elas. A ideia de inundação aqui, de tempestade, de muitas águas, é aquele bolo de tentação que você é o tempo inteiro bombardeado. Mas quando você está debaixo da proteção dele, Ele pode te ajudar a passar por elas. A ideia do refúgio aqui é isso. Lembra do tsunami? Pensa no volume de água que não foi aquilo. Lembra do tsunami? Então, o que o salmista está dizendo é que, ainda que a gente seja atordoado por uma torrente daquela natureza, ainda que a angústia seja tão grande quanto uma grande inundação, ainda que a tentação seja tão grande como o volume de um tsunami, ao buscarmos o Senhor em todo o tempo oportuno, Ele será o nosso fiel refúgio. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo a minha tradução diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. A gente aprende esse salmo no Djap, né? E às vezes esquece dele no caminho da vida, vai deixando de fazer sentido. Pega a Bíblia, irmão, lê com detalhe, lê com nuance, com minúcia ali. Eu vou descansar à sombra do Altíssimo. E os resultados, irmãos, todas essas respostas, assim, para a gente trilhar o caminho da restauração. E a gente já vai concluir. Ao confessarmos o nosso pecado, a nossa culpa, o Senhor nos perdoa. Está no verso 5, na parte B. Ao orarmos a Deus, Ele nos guarda da aflição e mais, nos dá um cântico de vitória. No verso 7, parte B. Ao reconhecermos Deus como nosso refúgio, Ele promete nos guiar pelo caminho melhor, promete nos dar conselhos e ainda mais, promete cuidar de nós. Verso 8. Ao nos arrependermos de nossa rebeldia e passarmos a confiar em Deus, conversar com Ele, uma conversa sincera, como alguém que realmente confia nele, o verso 10 nos diz que Ele nos cercará de amor. Na minha tradução é amor a palavra, não é nem misericórdia. Ao recebermos o perdão, depois de toda a carga e angústia ser deixada no altar do Senhor com sinceridade, aí podemos sim sermos declarados felizes. Por quê, meus irmãos? Vejamos o verso 1. Lembra que eu disse que parece que o salmo foi escrito do fim para o começo? O verso 1 diz assim, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando eu era pequeno, eu achava que esse verso aqui dizia assim, a mãe não descobriu, então tá tudo bem. Deus me protege mesmo, Deus está comigo, nada temerei. Eu li assim, eu achava que não deu ruim, então obrigado Senhor, bem-aventurado, né? Aleluia, não deu ruim para mim. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É porque ele declara que ele é feliz, porque ele já passou pelo processo da cura, do perdão. Sim, como é feliz aquele, no verso 2, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Acabou a angústia. Acabou a angústia. Acabou. Agora sim, a gente pode ir lá no verso 11, porque ele é o fechamento de todo esse enredo. Portanto, é como se ele estivesse dizendo assim, agora sim,
Portanto, dá essa ideia. Agora sim, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que têm o coração íntegro. Irmão, não tem jeito. Tem que reconhecer, tem que confessar, tem que buscar para receber o perdão. E recebido o perdão, o coração se alegra. O coração se alegra. E uma coisa bem clara em relação a isso, e é por isso que eu fiz questão lá de ir lá para Coríntios 1:1, porque toda essa plenitude a gente só alcança, ou a gente só vai alcançar na pessoa de quem, gente? Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Diz assim, eu vou ler de novo o verso 8, ó. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos mantém. É Ele que nos mantém. É Ele que nos mantém. Amém? Hoje eu não quero nem propor nenhuma oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de fazer a obra na minha e na sua mente. Porque tem coisas, irmãos, como diz, salvo engano, Mateus 6, que é no secreto do nosso quarto. É no secreto do nosso quarto. Lá você pode orar a Deus e falar com Ele especificamente sobre tudo que te atrapalha e alcançar dele misericórdia e graça, para acabar a angústia e depois se declarar como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém? Que Deus abençoe vocês.